Olá, nesse relatório em forma de vídeo vou apresentar sobre nossa visita aos laboratórios do curso de Engenharia Mecânica, em específico esse no laboratório de soldagem. Nós fomos acompanhados pelo professor Márcio Nilo da disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica. Conforme eu falei anteriormente, na nossa visita ao laboratório, o professor nos mostrou e explicou sobre os materiais que são usados no processo de soldagem. Também mostrou os equipamentos e os EPIs necessários para realizar esse processo com segurança. Primeiramente, o que é o processo de soldagem? O processo de soldagem, em termos práticos, é a junção de dois metais, que pode ser feito por pressão ou aplicação de calor. E para ocorrer é preciso pelo menos ter uma força em ação, seja ela mecânica, química ou elétrica. O professor também mostrou pra gente os materiais como as varetas de solda e arame, cada um específico para cada um tipo de máquina e cada um tipo de solda, tanto de alumínio quanto de metal. Também ele mostrou pra gente os cilindros dos gases usados para cada tipo de solda. E logo em seguida ele mostrou as máquinas de solda, exemplificando qual máquina pegava, qual tipo de eletrodo ou arame. Dentre as máquinas e os processos mostrados pelo professor, e após pesquisar posteriormente a visita ao laboratório, o que mais me chamou a atenção foi a solda do tipo MIG e MAG, que na prática é uma solda que ela usa a alimentação contínua de arame que vai desde a ponta até o bico da máquina, no caso a ponta da máquina até o bico da solda. E em contato com o metal que vai ser soldado, ele gera uma temperatura suficiente para que os metais possam ser soldados um ao outro. O que diferencia a solda MIG da MAG basicamente é o tipo de gás que ela usa. A MIG ela usa gás inerte, daí a sigla metal inerte gás. Já a MAG ela usa gás ativo, daí a sigla metal ativo gás. Basicamente, a diferença de um para o outro é que um reage com elementos durante a solda e o outro não. Eu vou tentar explicar um pouco melhor esse processo e o porquê dele ter me chamado mais atenção. O processo de solda do tipo MIG ou MAG, ele funciona da seguinte forma. O arame que está representado na cor azul, ele é alimentado de forma contínua por esse alimentador do arame MIG. Esse alimentador do arame MIG, destacado na imagem, ele é contínuo e a velocidade dele é ajustada por quem está fazendo a solda. Quando esse arame desce na velocidade ajustada e ele encosta na base de metal, ele gera calor suficiente para fundir as peças, que no caso é essa base de metal e o arame que vem da máquina. Ela gera esse cordão de solda, que é o resultado, indicado aí na imagem. A solda ela é protegida por esse gás em volta dela, representado nessa cor vermelha, meio rosada na ponta. Esse gás ele gera um arco elétrico e esse arco elétrico é quem realiza essa transferência de material do arame para a base, que em teoria esse é o processo de solda. Esse tipo de solda ela é muito interessante pelo fato dela poder ser um processo que ela pode ser tanto semiautomático quanto automático. Isso quer dizer que no processo semiautomático, quem controla os movimentos de velocidade, inclinação, base, a base da solda e as outras coisas é o soldador. Enquanto que no processo automático ele é através de máquinas programadas para trabalhar de uma forma padrão, o que gera uma solda de melhor qualidade. Quanto aos equipamentos de proteção individual mostrado pelo professor, nós vimos o capacete, também vimos as lentes escuras que acompanham o capacete, foi mostrado também os aventais e as luvas de raspa. Mas além desse material também tem outros como mangote, tem perneira e as botas também que ela serve de proteção para o trabalhador. E é isso, esse foi o vídeo que para mim foi bem explicativo quanto a esse processo em específico, né, em relação aos outros que foram mostrados pelo professor.